Agora, preste atenção nas falas deste senador. Foram falas as mais honestas que eu escutei, eu acho que nesse ano inteiro foram as falas mais honestas. Totalmente transparente. Presta atenção, esse vídeo vai ficar até maior do que o normal, mas é necessário se escutar isso aqui na íntegra, tá? Presta atenção. Aqui é marcante pela absoluta desconexão com a realidade. No estado da Bahia, presidente Renan, presidente Davi, hoje noticia-se que 3 cidadãos trabalhadores de uma empresa de internet foram encontrados mortos, amarrados, assassinados, supostamente por integrantes de uma facção criminosa, porque a empresa não pagou a propina para ter direito de fornecer o serviço. Esse é um problema nacional, real, efetivo, a segurança dos brasileiros e das brasileiras. E a escolha foi, presidente Davi, não votar o antifacção que votamos aqui, não votar a PEC de segurança que foi apresentada pelo governo e não avançar com essa pauta. Mas outras pautas ganham um caminho expresso. E essa em particular, votada às 4 da manhã, chega ao Senado e tem sua tramitação também acelerada e facilitada. E veja, não é um fato novo. As condenações pelo 8 de janeiro não são um fato novo. Os abusos, na minha visão, abusos do Supremo Tribunal Federal não são um fato novo. São fatos notórios. A distinção de tratamento penal para quem foi massa de manobra e para quem foi liderança já era factível. Não assiste razão a quem tenta projetar para o Congresso Nacional a culpa. E se percebe claramente uma estratégia de comunicação em andamento, onde o governo federal e parte do Supremo Tribunal Federal tenta atribuir ao Senado, à Câmara dos Deputados, todos os pecados da nação. Os senhores e as senhoras sabem perfeitamente que o ministro relator, Alexandre de Moraes, interagiu com vários colegas sugerindo o texto, na linha da dosimetria. E eu não nasci hipócrita e não vim para cá para virar hipócrita. O ministro, o relator, que ontem fez discurso contra essa mudança legislativa, publicamente, nos bastidores, conversava com senadores e senadoras sugerindo o texto, arranjamentos. Porque não tem a humildade de reconhecer os abusos que cometeu. Porque não faz sentido a forma como foram processados diversos cidadãos brasileiros. E veja, quem fala isso é uma pessoa que entende que o Brasil passou por uma tentativa de golpe. A coerência, ela cobra um preço muito duro. Porque quem é coerente, a cada instante, desagrada um ou outro. Mas dorme o sono dos justos, porque mantém a coerência. Apresentei, presidente Davi, o senhor testemunha. No início do ano, com Vossa Excelência... Esse cara que tá falando é um cara muito inteligente. Por que ele é muito inteligente? Ele realmente está sendo coerente, mas ele está jogando como um artista. Ele está sendo coerente em um momento que ele vai precisar se reeleger para o Senado. Mas tudo que ele fala aqui, ele está sendo honesto consigo mesmo. A gente pode discordar, mas realmente passa honestidade. Ele não está flexibilizando sua moral e ética para agradar uma patota. Então, vou continuar aqui, mas eu gostaria que vocês reparassem nas falas dele e conseguissem ouvir de peito aberto. Não que ele tenha uma posição. E, obviamente, que ele tem os interesses dele, ele quer se reeleger, ele tá fazendo discurso que ele vai aparecer e tudo mais. Não tô falando que o cara é um santo, mas é um cara que tá sendo muito honesto. Ele bateu no STF, bateu na repugnância da política, que é essas negociações, mas isso é inerente à democracia. Isso acontece em todo o mundo. Infelizmente, não se encontrou um modelo melhor. Sugestão para equacionar esse caso. E nada disso avançou. Por quê? Porque se preferiu usar novamente como massa de manobra esses coitados para poder garantir vantagens para os líderes do processo. E agora, quando eu vejo discursos emocionados, preocupados com a vida do Zezinho, da Mariazinha que estão presos, passaram um ano presos, desnecessariamente, que poderíamos ter votado antes. Mas chegamos a essa quadra. Mas essa parte aqui ele está sendo hipócrita. E ele entende disso. Por quê? Vamos supor que tivesse cedido para libertar a galera da base e largado os líderes. Basicamente, você ia minar a direita e você ia entregar o poder para a esquerda para a eternidade. O custo de ter mantido essas pessoas presas foi a tentativa de libertar a nação. Nesse momento, a gente sai muito mais preparado. Os líderes vão continuar presos? Vão continuar presos. Mas existe uma pavimentação muito maior para a democracia reinar em 26, já que tudo indica, eu vou mostrar para vocês, que os Estados Unidos está nessa plateia, está assistindo enviados dos Estados Unidos presencialmente para garantir o mérito da questão e o formato que vai ser entregue. Então, se pagou um custo caro, essas pessoas pagaram caro, mas o Brasil tem uma probabilidade extremamente maior de ir para a democracia. Por que que você está usando essas pessoas como negociação? Porque o outro lado é muito sujo.
E eles usam esses indivíduos como escudo. Simples. E você tem que utilizar. Vamos pensar que é a guerra lá de Israel e do Hamas. Eles usam outros indivíduos de escudo. Você, infelizmente, vai ter o efeito colateral de você vai atingir o escudo de vez em quando. Ah, então não vou fazer nada. Então beleza, então você vai deixar o mundo ser dominado por terroristas. Simples. Entendeu? Então nessa parte aqui ele forçou a amizade. Como chegamos aqui? Acordo de procedimento feito entre o governo e oposição que permitiu a votação célere na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é legítimo? É legítimo. É viável? É viável. Mas sempre é bom, para quem acompanha a gente, ter a transparência disso. Por que se faz um acordo desse? O que está acontecendo no Brasil neste momento, diferente do que aconteceu por meses a fio, que motiva esse acordo, que envolve tantos interessados? Eleição. E não há como se esconder numa democracia, graças a Deus vivemos numa democracia, não há como se esconder. Os fatos aparecem. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas aparecem. Mas o que não se pode aceitar em defesa da própria democracia, porque defesa da democracia virou uma desculpa para qualquer canalice. Um humorista antigo americano dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. No Brasil virou a defesa da democracia. Todo mundo diz, eu defendo a democracia. Que democracia? Que democracia? A democracia onde 3 trabalhadores são assassinados por uma facção criminosa? A democracia onde você tem contratos milionários com esposas de magistrados? Ó, dissonância cognitiva, olha só. Ele falou que vivemos uma democracia, ele faz uma afirmativa, em seguida ele quebra a própria afirmativa dizendo que não está numa democracia. O cara fez o discurso perfeito, mas isso aqui é uma falha de racionalização. Você colocar ali na lógica, ele perdeu. Mas beleza, vamos seguir. É essa a democracia? Então, vamos a voto. E, de novo, como disse na Comissão de Constituição e Justiça, na democracia você respeita o resultado da maioria dos votos, mesmo quando o resultado não lhe agrada. E nesse caso específico temos um projeto que foi corrigido pelo senador Espiridião Amin, utilizando uma manobra regimental. Ele fez uma emenda de redação, que sabemos que não é de redação, é uma emenda de mérito, porque era preciso mudar o mérito para poder corrigir os defeitos do projeto, mas a maioria entendeu que é de redação. E se a maioria assim entende que seja, é de redação, o projeto foi corrigido. O projeto não mais atinge outros crimes que não os do 8 de janeiro. Ele preserva um defeito, que é a progressão acelerada para quem cometeu esses crimes. Isso vai na contramão do que a gente vem legislando. Mas eu entendo que é um mal menor, porque de fato existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena que é de vingança e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Não há democracia sem justiça, mas não há justiça sem credibilidade. Então anuncio, presidente, que voto favorável ao projeto, apontando todas essas falhas. Falhas que muito provavelmente serão questionadas no judiciário. E aí alerto, colegas, para o papel que nos prestamos, de dar novamente a bola para que falsos heróis se manifestem como defensores da democracia, defensores do Estado Democrático de Direito, defensores da Constituição. Mas que Constituição a que preço? Só o tempo vai nos mostrar, presidente. Eu não conheço o histórico desse indivíduo, tá? Mas as últimas falas que eu tenho acompanhado dele eu achei muito coerente, tá? De verdade. E vou até ver se eu consigo entrar em contato com ele para chamar para uma live, que eu acho que seria muito interessante. A opinião dele eu realmente acho interessante.